Quem sou eu? Sou o suficiente? Preciso ser o suficiente? Suficiente pra quê? Pra quem? As pessoas que reforçam o gênero que foram designadas ao nascer, essas pessoas se chamam pessoas cisgêneras. Nós somos homens trans porque ao nascer nos viram como mulher e nós transpassamos esse gênero e estamos dia a dia reafirmando, dizendo e redizendo que nós somos homens trans, ou seja, nós transpassamos o gênero que nos foi designado ao nascer. Mas minha mãe me falava que quando eu era bem pequeno mesmo, tipo 3 anos assim, eu gostava de brincar com nada de brinquedo meu. Eu gostava de brincar com caixa de papelão, com caneca, com bacia, que era do meu tamanho assim. Eu brincava muito de pega-pega, esconde-esconde, pular corda, pular elástico. Adorava ficar de biquíni, essas coisinhas de criança mesmo. Adorava brincar de comidinha também, que era a melhor brincadeira. Pra mim eu era uma criança. Eu não sei se na minha cabeça tinha um pensamento de ser ela ou de ser ele, alguma coisa assim. Por muito tempo não soube meu nome, por isso o mudei algumas vezes e não vejo problema nisso, pois sou efêmero, inconstante. O ser humano é assim. Nunca achei necessário fazer parte de massas, grupos ou especificações. Acho que essa tentativa de nos padronizar nos tira identidade, a singularidade. E esse desespero por reconhecimento pode custar a felicidade ou até mesmo uma vida. No começo de 2016 eu falei, não custa nada eu tentar entrar no Instituto Criar, não deve ser muito difícil. No primeiro dia eu não sabia como me portar, não sabia qual banheiro usar. E então eu continuei usando o banheiro feminino e me comportando como uma pessoa sem gênero. Eu fui todo social, que eu achei que era um lance de emprego, era um bagulho mais parecido com isso, assim. Inclusive minha mãe foi junto. Aí quando eu cheguei lá, tinha uns malucos andando de skate, uns malucos, tipo, todos largados, uns malucos de dread, tá ligado? Tipo, na cara que não era algo, tipo, socialzão, assim. Tanto que no primeiro dia eu me apresentei na dinâmica, né? Eu me apresentei com o nome de registro. Logo de início, 2 jovens se apresentaram. Um veio e falou comigo e falou que tinha um outro nome e que não queria que ficasse aquele nome na lista de presença. E que o nome era Iago e que ele ia fazer de tudo para mudar isso legalmente, mas que enquanto ele não tivesse mudado, ele queria ser respeitado pelo nome social dele. Cada dia foi uma coisa gostosa, ser chamado de ele, ser tratado como ele, ser chamado de Iago, tipo, saber quem eu sou, que as pessoas sabiam quem eu era e não saía correndo. A primeira coisa que a gente fez foi... Começamos as aulas numa segunda-feira, na sexta a gente teria aula normalmente, a gente fechou o Instituto Criar e falou, bom, então agora a gente vai chamar pessoas para compartilharem suas experiências com a gente, para contarem como é isso, como a gente lida com isso. A gente precisa de pessoas para ensinarem, a gente não sabia lidar com isso, né? A partir disso, eu achei interessante que eles se preocuparam para não só os funcionários, mas também os alunos saberem o que estava acontecendo. Então eles fizeram palestras, chamaram alguns cineastas, algumas pessoas do meio do cinema já, para dar algumas palestras. Alguns temas foram cinema de guerrilha, que é quando você tem pouca verba, história do cinema, e dentro disso tinha da diversidade. E foram 2 pessoas falar. Eu e um amigo muito querido, o Gustavo Bonfiglioli, nós montamos uma empresa de consultoria para empresas e instituições educacionais
que querem promover a diversidade ou a cultura da diversidade nos seus espaços de trabalho e de convivência. O nosso primeiro trabalho foi um workshop, uma aula sobre representação LGBT no audiovisual. E aí eu conheci o Ariel Nobre, era um ídolo meu que eu tinha no meu Facebook, e era uma pessoa que eu jamais achei que eu iria conhecer, uma pessoa que para mim estava muito mais além de eu chegar perto dele. Quase chorei de tanta emoção por vê-lo aqui, por ver um homem trans aqui, por ver uma pessoa como eu aqui no Instituto, porque até então eu não conhecia o Daniel. Nesse mesmo dia o Ariel foi falar pra gente, a gente foi perguntar pra ele se ele sabia onde estava tendo o acompanhamento, né? O programa de acompanhamento para transexuais. E ele falou assim, tal lugar. E nesse mesmo dia que a gente ficou sabendo, conversou com ele, que eu tinha conhecido ele. Nesse mesmo dia a gente já foi direto para esse lugar. Na hora que a gente olhou no balcão de atendentes, a gente viu uma mulher. E essa mulher é a Samara. Na hora a gente ficou, muito feliz. Por quê? Porque era uma mulher trans, negra, trabalhando na área de saúde. Ser negra nesse ramo é muito importante, né? Empodera muito você tá nesse local e mostrar e provar que você pode fazer esse trabalho como qualquer outra pessoa. As pessoas se surpreendem com, por exemplo, quando eu, em alguma reunião, preciso ir numa agência de publicidade. Eu paro a agência de publicidade só porque eu tô ali. Mas a maioria dos homens trans trabalham em comunicação também, só que trabalham no telemarketing. Meus trabalhos anteriores sempre foi na área de atendimento, então eu vim na área de telemarketing. Nunca, jamais passou na minha cabeça trabalhar na área da saúde. Um assunto que está uma militância, uma luta grande e não está sendo discutido ainda como deveria dentro das escolas, dentro das instituições, dentro do mercado de trabalho. A taxa de evasão escolar da nossa comunidade é de 82%. 90% das mulheres trans trabalham com prostituição. A maioria das mulheres trans que eu conheço, infelizmente, elas vêm dessa área, mas não é uma escolha, é uma obrigação. Ou você vai para essa área, ou você não tem recurso financeiro algum. Quando eu era pequeno, eu fui violentado sexualmente por 5 anos. Eu me perguntava todos os dias quando isso iria parar e o porquê de eu estar passando por essa situação. Na adolescência, eu não me sentia bem com o meu corpo e alguns psicólogos diziam que era repúdio de minha parte. Mas mesmo assim, eu não me imaginava naquele corpo. Quando mais velho, me veio uma pergunta: por que eu gostaria de ter a imagem de uma pessoa que me feriu? Depois de um tempo, eu acabei começando a me automutilar e não gostar do meu corpo. Eu ficava me perguntando quem eu era, por que eu tinha nascido mulher. E eu não gostava de quando eu saía na rua, os homens davam em cima de mim, eu gostava de ser dado em cima pelas meninas. Eu sempre gostei de meninas. E eu gostava mais de usar roupas masculinas e também gostava de brincar de bonecas. Então eu ficava me perguntando que tipo de pessoa eu sou.
Muito tempo atrás, ele tinha vindo até mim e perguntado se teria problema dele gostar de meninas. Eu falei, pra mim não tem problema nenhum. Agora, pra sociedade já não é tão assim, tranquilo, vamos dizer assim. Como eu só conhecia lésbica, bofinho, esses bagulho, eu achei que eu era isso. Porque eu não conhecia mais nada. A partir do momento que, do final dos meus 15 anos para os 16, eu comecei a estudar mais e entrar lá no Google pesquisar diversidade de gênero, diversidade de sexualidade. Tem um alicerce, que é a minha mãe, então assim, ela me dá força, ela me dá coragem, então assim, o amor que eu recebo dela, ele supre toda a demanda dos demais familiares. Eu consegui entender que, sendo da forma que ele escolheu ser, ou vestindo a roupa X, Y, Z, da cor tal, ou o sapato tal, ou a roupa íntima tal, isso não importa. Tem a mãe que não aceita, não, tem que usar calcinha, tem que usar sutiã, tem que usar vestido. Não, pra mim é super normal isso. Apesar de eu ter uma religião, né, mas, aqui, no caso, a minha religião abomina. Mas eu não, eu levo de boa, porque assim, acho que cada um escolhe o que quer ser, cada um vai ser feliz da maneira que tem que ser. Porque, na verdade, eu e o pai dele, nós somos cis, nós somos héteros. E ele é trans. Então não foi de um casal trans ou de um casal gay, como a maioria das pessoas acha por aí, que ele nasceu. Foi justamente de um casal hétero. E aí? Eu ainda bugo com relação à nomenclatura. Hoje, o meu desafio maior de conviver com a Ianca é o nome. Eu tive uma bebê, uma menina. Eu vivi com isso, tratando pelo gênero feminino, durante 16 anos e meio. Então, é muito complicado na cabeça de uma mãe simplesmente mudar a chavinha de uma hora para outra e você passar de um gênero para o outro. Genuíno, olhar no espelho e se reconhecer, enxergar, se ver e saber que aquele monte de carne, pele e gordura é você. Entender o caminho e cada curva que tens de escolher. Reconhecer teu passado de pelejos, tendo em seus pensamentos, se antes era isso quem tanto gostaria de ser. Eu tenho medo de sofrer transfobia, eu tenho medo de entrar no banheiro masculino e não voltar. Eu tenho medo de usar o banheiro masculino, sentar de frente e os caras querer fazer um estrupo corretivo. Na sociedade que a gente vive, você afirmar masculinidade normalmente quer dizer ser violento. E normalmente é ser violento em público e normalmente é ser violento com as mulheres. Então meu pai tinha trejeitos de mão, de falar, de cantar, de sentar com as pernas cruzadas igual uma mulher. E por isso ele deixava de ser menos homem por conta disso. Meu pai era extremamente educado. Por causa disso, é muito importante a gente tratar a masculinidade sempre como masculinidades, masculinidade no plural. Porque é muito urgente que a gente questione essa masculinidade. Às vezes neguei minha cor, minha raça, por achar que nascer negro era errado e pecado. Por outras vezes neguei o meu eu, por achar que estava doente e porque era a vergonha de meus pais. Achei que eu era o único que não se via e muito menos se vestia como me diziam. Me chateava ser considerado o mais feio do grupo de amiguinhos e por sempre dizer a eles: não sou mulher, me chame de ele se for possível. O que eu fiz para você me bater tanto? Por que riem tanto de mim? Por que zombam da minha cara? Tentei me corrigir. Tentei ser o que vocês pediram. Mas mesmo assim, me tratavam como ninguém. Obrigado por me dar a chance de me reconhecer e olhar para dentro do meu próprio eu e me encontrar. Obrigado por
por me excluir por conta de minha raça e obrigado por ter nojo de quem eu sou. Assim fiquei mais forte e sou quem eu sou, um homem. Sim, eu falo isso sempre pra ele. Você é o meu orgulho, eu tenho muito orgulho de você. Por você ser quem você é. Independente de qualquer um, independente de qualquer coisa. Esse é o meu filho. E eu acho que se fosse uma menina, não seria o que é. Entendeu? Eu acho que hoje eu ter a minha filha como a minha filho, né? E olhar que ela está evoluindo, que ela está crescendo, que ela não foi por um caminho errado, é o que eu falo pra você. Acho que sexualidade é sexo feminino, masculino, pra mim é indiferente. Se for preciso defender, eu vou defender. Se for preciso gritar, eu vou gritar. Se for preciso brigar, eu vou brigar. Se eu preciso fazer o que for preciso fazer, eu vou fazer. Se eu puder fazer, eu vou fazer. É a minha cria, meu filho. Quando eu falo assim, eu tenho uma filha que hoje está se transformando em um homem, não é para justificar nada para ninguém. É para contar o quanto ela foi forte, o quanto ela luta, entendeu? É o meu orgulho, é o meu troféu, é o meu filiado. Ódio? Não. Medo. Medo do que vão dizer. Medo de não me reconhecer. Me deslegitimar, me dissocar, dizerem que no passado é o meu lugar, desumanizar, que não sou digno de respeito a arrecadar, destruturar, aquilo tudo que batalhei a conquistar. Antes de questionar, Aprenda. antes de aprender, Entenda. antes de entender, Queira. antes de querer, Respeita. antes de respeitar, Respeita, respeita e respeita. E a gente fica assim, eu te amo, né? Pega no popô, pega no popô. E eu falei que eu não ia chorar, porque eu sou uma manteiga, eu sou muito manteiga, eu sou muito manteiga. Eu sei que criar é